Tá, então, é isso. É isso aí, essa parte está se referindo a essa, como seria possível, digamos, perdido, né? E são pessoas normais, que vai fazer diferença entre pessoas que vivem, comem, dormem, choram, riem. E como é que se detecta então, na verdade? Como se detecta é um processo muito interno, né? E aí justamente eu penso, tem que estar na caminhada interna. Mas a gente fica com criança, né? Às vezes eu vejo que sofrendo. Sim. Mas assim, ó, digamos assim, a contraparte, uma dessas contrapartes se liga à mônada, né? Consegue se ligar. E daí as outras não vão se ligar, eles vão ficar na cada uma. Existe assim, ó, digamos assim, ó, essa parte da integração do que foi conquistado na encarnação, ela só é realmente assimilada no período entre encarnações. A gente sempre fala assim, que inclusive o período mais importante da vida é o entre-vida. Não é propriamente a vida encarnada. A vida encarnada ela é todo o teu sustentáculo, digamos assim. É tudo aquilo que tu tem que fazer para depois tu realmente assimilar aquilo que tu fez, o que tu conquistou e tal. Mas digamos, a caída da ficha, ou a assimilação mesmo, né, no período entre vidas. Então, se uma dessas assume o compromisso com outras encarnadas, as outras é como se tivessem perdido o fio da meada. Tá? Mas elas voltam na essência, mas aquela coisa encarnada, ela perdeu a conexão. Ela volta essa parte assim a experiência de dentro da alma, digamos assim. Então, eu falo isso, só eu falo isso porque a gente tem percebido isso, né? Tanto, e não sou só eu que falo, tem vários relatos já de uma pessoa que fazia pesquisas a respeito de pessoas que eram identificadas como tendo perdido a conexão da alma porque uma dessas extensões tinha assumido o compromisso de ser como é que ele chamou? O condutor das outras. Então isso não é uma coisa que só eu estou falando, é uma coisa já... Mas aí essa está desconectada, no caso, depois ela vai se religar, depois que ela morreu. Sim, pois é, aí o que resta aqui são os corpos da personalidade, né? Tá? Ainda que tu tenha a tua conexão, digamos assim, mental, mas tu tem o mental, o raciocínio, a assistência, entendeu? Mas tu não tem o resto. Tu no caso, essa. Não tem a parte divina, no caso. Não tem aqui essa questão divina. Mas tem bastante. Tem muita gente. E principalmente os que estão naquele chama aí, né? Essa parte vai ser, provavelmente, serão desativadas, né? Provavelmente nós seremos desativados. O prognóstico é que o contrário aconteça. Porque a taxa que nós sabemos, assim, o Alan certamente está sabendo disso também, é que o índice de híbridos de seres assim, criados aqui vai tomar conta do planeta. Sim, total. O que acontece é que a gente tem uma saída sempre, né? Essa saída é que, como eu estou falando assim, nesse período dessa encarnação, se tu assumir esse teu compromisso, tu já resolve todo o teu problema. O problema planetário tu resolve. Tu foge dessa trama toda, tu foge desse jogo, tu foge. E aí. Controle. Pois é, aí tu foge, aí o planeta também foge. Aí então. Os híbridos ficam nesse. Eles vão ficar presos. Fica doido? Sim, olha só, vamos contar a história de alguns milhares de anos. Exatamente. Meu Deus. Se nós estamos na história há alguns milhares de anos, a mesma coisa aconteceu conosco. Esses corpos atâmicos aqui, tá? Que foi preciso assim, milhares de anos para desenvolver métodos que nos permitissem justamente isso que eu estou falando, da gente conseguir sair nisso que a gente chama de ascensão, iluminação, que é o que
desse jogo aqui. Tá? Então, da mesma maneira, não vamos abandonar esses que ficarem, não. Vai surgir também outras metodologias que vão, entendeu? Só que é preciso sair logo desse jogo. Tá? Isso é a nível de consciência que a gente está falando tudo, né? Sim. Cada acesso a dimensões é de acordo com o que a gente vai acendendo na consciência, né? Sim. A nível de consciência tudo isso. Sim. De que outra coisa seria? Não. Só quando fala em mundos paralelos ou outra Terra, na verdade é a Terra em várias dimensões, né? Em vários níveis de consciência. Sim. E no caso de pessoas que têm autismo? Pois é, eu não sei dessa parte exatamente, assim, até a gente estava falando disso, mas não sei o que tu realmente quer colocar Sobre esses seres que atualmente vem cada vez mais crescendo o número de pessoas que nascem sendo iniciadas a ter esse aspecto global de desenvolvimento que é o autismo. Tem muita Espíritos. tem muita controvérsia assim, nesse tema, né? Assim, como por exemplo do Down também, Pois é. que entra nesse contexto aí, mas nem todos são evoluídos, muito menos envolvidos por causa daquela situação. Eu acredito mais assim na ideia de que eles estão ali justamente como uma parte isolada para não se jogar no meio planetário, do que propriamente sofrendo alguma coisa. Não sei se é esse Eu o não ponto de sei vista. se isso seria um privilégio. De certa forma, sim. Isolados dando aquele. Sim, de certa forma, sim, porque eles estão fora Qual do... seria o objetivo de encarnou igual, tá vivendo igual, só tá. Clínica. Não, tá a parte, né? Tudo que acontece Limitado ao mesmo tempo. Limitado depende de quem está... Eles auxiliam a mãe, por exemplo, cumprir o karma, a família, eles vêm pra sair De certa forma, um resgate da família, do karma, acredito nisso. tem um pouco disso mesmo, porque até muitas doenças têm um fator de aprendizado em si, né? Eu não gosto mais de usar a palavra karma, mas ela tem um sentido de aprendizado, sim. E nesse caso do autismo, do Down, tem as coisas de não estar, como eu te digo assim, no meio do jogo esse, né? Da luta humana em si, né? Eles não precisam. Ele está submerso na materialidade em si. Então isso aí tem um certo sentido. Da mesma maneira que a gente sempre fala, né, que tem pessoas que nascem mestres propriamente encarnados que não sabem o que são enquanto não realmente cumprirem aquele papel que tem que fazer. Então aí perguntar que sentido tem isso? Tem o sentido de ele tinha que emanar alguma coisa, encarnou, não sabe, mas está encarnando igual. Agora, há casos que não tem nada disso, realmente, e é só uma doença que, de alguma maneira, pode ter uma situação reversível. Né? Então, não dá para generalizar tudo também, assim como esteve, como diziam antes, uma época aí do mundo do índigo, que toda criança que tinha hiperatividade era inteira, muito perigosa, inclusive, né? Perigosa até no sentido pedagógico da coisa. É por isso que eu pergunto e penso a respeito desse assunto, porque eu estive recentemente num fórum sobre esse tema, e no fórum uma pessoa disse que a meningite teve uma época que ela foi considerada uma epidemia, e a cada 300 pessoas que nasciam, uma tinha meningite. Hoje em dia, a cada 88 crianças que nascem, uma é diagnosticada com autismo. E aí eu começo a fazer o link com a questão de que se a criança que era hiperativa, ela é uma criança índigo. Agora a gente sabe que tem as crianças cristal que estão vindo. Já ouvi falar que crianças com síndrome de Down seriam espíritos que moravam lá naquele lugar que ficou embaixo da água. Atlântida, eu acho que é. Essa é a história Aí eu fico pensando em o autismo. Tá, mas acontece o seguinte, assim, ó, você tem que ver uma coisa, aí vamos entrar na parte mais formal, que o diagnóstico do autismo,
ele é muito amplo. E, inclusive, assim, ó, eles realmente não sabem exatamente o que é um autista. Então, pode ser desde uma pessoa que tem uma simples disfunção da normalidade, entre aspas, ou uma pessoa que tem uma completa exclusão da sociedade. Que são os casos mais graves. Então, aí, ó, esse índice, se tu for olhar realmente o índice daquela pessoa que tem a total exclusão, talvez ele caia para uma porcentagem bem maior, bem menor, né, do que isso aí. Então, aí que está o fato, assim, não dá para levar tudo muito ao pé da letra, nesse sentido, e nem generalizar realmente. Teria que ter uma análise da estrutura espiritual em si mesmo, muito mais do que uma análise na parte científica, digamos assim, formal, como a gente fala. E da parte das encarnações, assim, como encarnação, como sendo um cargo, como sendo um resquício, também não é propriamente não seria propriamente um fator assim, dizer que todos eles eram atlantes ou tá? Não dá para colocar assim, né? A gente não tem como colocar, porque nem todo atlante era malvado e nem todo atlante era bonzinho. É a mesma coisa que hoje em dia tem os negativos, tem os positivos e tem os não ativos, tem os neutros, tem os não neutros. Também tem aquilo, né, que cai numa coisa muito comum assim na mídia, massificando essas coisas, que é para desviar um foco principal, que é uma coisa que o Jardim sempre comenta. Tem coisas que a gente não se dá conta e a gente está indo, tá ali. E na verdade é uma roubada, porque aí é ali que está te aprisionando. Então sempre cuidar para estar livre e seguir, né, aqui na conexão. A mídia geralmente é só para desviar, né? Até eu estava comentando com ele que eu vi que era considerado o mentor do aquecimento global, né? Mentiu que os dados eram aquilo. Quer dizer, e aí geraram todo um. E uma parte em cima disso aí todo mundo acredita, e é uma mentira, né? A causa não é isso. Então, assim, nesse sentido assim, que eu digo, tem muito mais coisa. E essas coisas, as informações reais, elas têm que vir muito dentro de nós mesmos, mais do que o que está colocado do lado de fora. É uma coisa mesmo das catástrofes, aí não é bem assim, catástrofe sempre existiu. Então, agora tem a catástrofe provocada, o projeto Rápido, que eles sabem, né? Que estão fazendo, está sendo atuando. Provoca tempestade, terremotos, coisas assim. Tem, mas também não. Projeto Rápido. Mas também não é assim, uma coisa. É a tecnologia do Nikola Tesla. Sim. Alta tecnologia. Que era para nos ajudar no planeta aqui e foi desvirtuado. Eles pegaram essa porcaria de tecnologia, que era energia livre, né? Nós tínhamos que ver a energia livre. Ninguém precisava pagar pela energia. Sim. E eles estão usando eles usam esse tipo de energia no projeto Rápido. São antenas, micro-ondas. É enorme. Tem no Canadá, tem nos Estados Unidos, me parece. Não sei se na Inglaterra. Eles direcionam para a camada da atmosfera e produzem um efeito num país, por exemplo, que quer acabar com a agricultura, através de tempestades ou falta de chuva, tudo isso controla o tempo. E tem alguma coisa com aviões também que eles faziam lanças, aquelas defensivas, as coisas agrícolas e vírus e coisas para contaminar as pessoas. Também está sendo feito. Inclusive no Brasil, parece que em Minas Gerais está ocorrendo isso aí. Esse dia eu vi uma notícia a respeito disso. É tudo fabricado, né? O fato é que realmente, assim, se a gente fosse ligar só nessas coisas assim, a gente entra num. Foge realmente do nosso. É bom saber. Não, mas tu tem que saber para saber com quem tu está lidando, né? Para te defender. Eu acho que a informação agora, tu tem que ver o seguinte, que dentro do contexto real, assim, mesmo, tudo que nós precisamos está de fato dentro de nós mesmos. Então, mesmo assim, a influência, seja ela física ou seja ela espiritual, se tu está fora de um contexto de que te obrigaria a passar por determinada coisa, isso então não vai ocorrer contigo. E essa fuga, essa saída desses contextos, está tudo dentro disso que a gente estava falando no início, que é a tua própria evolução, a tua própria saída desse jogo aqui.
de maneira geral, assim, a gente está falando sobre evolução, sobre iluminação, nós estamos indo contra um plano estabelecido, né? Quer dizer, na verdade, nós não deveríamos estar aqui. Entendeu? É tudo tão errado que, na verdade, nós somos os errados em estar aqui. Na realidade, nós entramos numa freia, né? Exatamente. Então, assumindo isso, fica mais fácil entender o teu processo de emergência. A emergência é justamente a tua saída disso aqui, mais do que qualquer outra coisa. E aí, de certa forma, fica também uma coisa mais amena. Concorda? Mas cada um tem que cuidar. Resumindo. Uma pergunta assim, digamos a pessoa que consiga então sair dessa vibração aqui, se libertar, ficou uma dúvida assim, tu falou assim que essa pessoa não vai estar ligada aqui, vai ser para outro tipo de dimensão. A minha dúvida é assim, como é que é isso? Essa pessoa, ela passa a não pertencer aqui, vai para uma dimensão diferente e essa aqui vai ficar aqui, como é que... Sim, é bem isso. É bem isso. Mas então vai existir uma Terra como essa, mas numa outra dimensão. Exatamente. Esse que ela estava falando. Noutra frequência. Noutra frequência, uma Terra numa dimensão paralela que tem outra frequência. Exatamente. Como se fosse um cinema com várias salas, passando vários filmes. É, mais ou menos. Tá, mas e essa pessoa ela vai poder olhar e ver essa outra Terra que ficou? Pois é, então o detalhe assim, ó, lembra que eu estava falando assim que a Terra vai continuar, e aí vai ter seres aqui precisando de ajuda. Aí quem optar vai continuar encarnando aqui, aí quem desses que saíram para cá, se quiser voltar para cá, vão ser o que nós consideramos outros mestres ascensionados. Entendeu? Então esses que vão ajudar eles a ficar mestres. Então no momento presente. Então na verdade nós estamos falando em como vamos ser os mestres. A ideia é essa, a gente não pode diminuir a importância do que a gente está falando, né? Do que significa essa coisa de ascensão, de iluminação. Mas então no momento presente existe uma Terra como essa, mas que está em outra vibração? Existem muitas terras em todas as dimensões. Inclusive assim, ó, existe a Terra da tua dimensão, a da dimensão dela, a da dimensão dele, a da dimensão dela, e o que ela tem dentro dela, e o que ela pensou hoje de manhã, o que ela pensou amanhã de tarde. Cada pensamento é uma criação, né? Mas aí, claro, existe uma coisa comum. Por isso que a gente se vê aqui, porque a gente tem coisas em comum. Exatamente. Exatamente. Se eu não tivesse nada em comum, eu não ia ver ninguém. Muito pelo contrário. Aquela pergunta, desculpa, eu também queria saber. A pergunta que eu fazia era parecida com a segunda pergunta dele, que já existe essa segunda terra. Sim, existem então várias. A questão é que, justamente, com o que nós nos conectamos, essa é a importância. E não é tanto uma questão de policiar, assim, de policiar pensamentos ou emoções, mas a questão é ser realmente. Tá? Em vivê-las. Sim. Né? Tu integrar e viver exatamente. Uma vez eu escutei uma pessoa, ela me dizendo o seguinte, que ela usou a palavra egrégora. Então, vamos supor, a pessoa acordou de manhã e pensou algumas coisas não tão boas, certo? Então, diz que naquele momento ela se conectou com uma egrégora, e aí aquela força do pensamento dela não é só dela, é de toda aquela egrégora. Tem que ter essa mesma Claro, no caso dos santos. Então seria os planetas que tu fala? Vamos começar do início. Assim, quando se fala essa palavra que usou, eu preciso definir ela muito bem para não dar segundo as interpretações. Então, por exemplo, assim, uma coisa é uma egrégora e uma outra coisa é uma hierarquia. Tá? Quando se fala egrégora, se fala um grupo de pessoas que, de certa maneira, se tu olhar no dicionário, é só uma agrupação de pessoas com ideias em comum. Tá? Essa é a definição.
definição léxica. Se tu, agora, num contexto mais esotérico, ela coloca assim, egrégoras são um grupo de pessoas que estudam um determinado assunto, né? Por exemplo, assim, uma maçonaria, uma roda cruz, um gnóstico, isso seria uma egrégora de texto. Mas no contexto espiritual, de fato, egrégora é uma limitação ainda de seres encarnados, tá? Não propriamente uma hierarquia, como a gente diz, até tem uma confusão nesse termo. Hierarquia seria assim, uma reunião de seres já livres no sentido espiritual. Tá? Então, a egrégora justamente é isso. Por exemplo, assim, em quantas egrégoras tu pertence? A tua família, a tua escola, o teu estudo, o teu time de futebol, né? Você coloca sempre assim. Então, em todas essas, tu te conecta com a ideia geral daquela... Tu te liga, justamente o que nem ela está falando, com aquela ideia geral ali. Agora, se são coisas negativas, aí é pior ainda, porque, de fato, tu te coliga com muitas e muitas outras coisas que tu não tem fim. Agora, também não é tão assustador assim, porque isso depende muito de como a gente vai lidando com isso. E mesmo que tu tenha um pensamento, tu saiba, sabendo lidar com isso, tu pode cortar imediatamente o que seria uma influência que pudesse gerar algo negativo. Que, aliás, é disso que a gente fala muito aqui, cortar e reunir tudo